Olá, pessoal, tudo bem? Estou aqui de novo, gravando mais uma videoaula para vocês, tá certo? E o tema da nossa aula de hoje é República Populista, tá? Vamos ali do final do primeiro governo Vargas, de 45, até o golpe civil-militar em 64. Para isso, eu vou compartilhar aqui a imagem com vocês da nossa aula de hoje, República Populista, como eu falei, de 45 a 64. Pessoal, é o seguinte, para a gente poder entender esse tema, e vai voltar um pouquinho aí para a Era Vargas, que foi tema de outra videoaula, tá certo? Como vocês lembram, Vargas governou 15 anos, né? Esses 15 anos que ele passou no poder, ele não foi eleito. Em 1930, alguns chamam, né, de golpe, outro de Revolução de 30, e aí vai depender muito da interpretação histórica. Golpe, porque ele não foi eleito, né? Ele perdeu as eleições. Outros de revolução porque ele mudou alguns aspectos da estrutura brasileira, tá certo? Principalmente no campo econômico, né? O Brasil deixou de ser um país exclusivamente agrário para se tornar um país industrializado, tá certo? Conseguiu diversificar sua economia. O que vai acontecer? Vargas passa 15 anos no poder. Em 45, após a Segunda Guerra, o Brasil participou da Segunda Guerra Mundial, e aí veja que contradição, né? O Vargas, Getúlio Vargas, o presidente do Brasil na época, manda soldados brasileiros, envia soldados brasileiros para lutar na Segunda Guerra Mundial ao lado dos aliados contra as forças alemãs e italianas. E aí os soldados brasileiros vão lutar lá na Itália contra o regime ditatorial fascista de Mussolini, né? O Brasil era contrário ao regime ditatorial nazista de Adolf Hitler, tá certo? Nem ditador, podemos dizer ditatorial, né? Já que Hitler chegou ao poder eleito pelo povo. Mas o que vai acontecer? Vai lutar contra esses regimes totalitários. E aí o que acontece? Como pode Vargas lutar contra esses regimes totalitários e, ao mesmo tempo, ele ser um ditador? Era uma contradição. E aí o que vai acontecer? Em 45, com o fim da Segunda Guerra Mundial, Vargas começa a sofrer pressão para renunciar, e aí ele resolve fazer isso. Renuncia em 45, tem-se eleições no Brasil, então, tá? O que vai acontecer, pessoal? Aí a manchete do jornal, né? Vargas renuncia, tá certo? E aí o que vai acontecer? Ele renuncia, mas ele tinha um grande apoio popular, ele era muito querido pelo povo, principalmente pelos trabalhadores, né? A classe popular, a classe média, que é a grande maioria da população brasileira. Naquele período, pessoal, a gente tem que contextualizar um pouquinho as eleições de 45. O que vai acontecer? A gente pode dividir o Brasil, a política brasileira, em dois grandes grupos: os nacionalistas e os liberais. Eu elenquei para vocês as principais características. A principal figura que representava os nacionalistas era quem? Getúlio Vargas. Qual era a característica dos nacionalistas? Tá? Os nacionalistas, eles defendiam que o Brasil ele deveria prosperar economicamente através da indústria, mas que essa indústria ela tinha que ser, em sua grande maioria, uma indústria nacional. Tá? Uma indústria nacional, com capital nacional, com empresas brasileiras, misturando empresas privadas brasileiras e empresas públicas, tá certo? Eles defendiam que o Estado deveria intervir na economia, principalmente nas áreas estratégicas, o que eles dizem faz muito sentido, né? Até porque para o Brasil se desenvolver naquela época, era necessário capital, dinheiro do próprio Estado, para investir em setores que a iniciativa privada não iria investir, tá certo? No campo da política externa, eles defendiam uma relação de independência dos Estados Unidos. Lembre-se, acabou a Segunda Guerra Mundial, está tendo início a Guerra Fria, tá? Então, buscava-se muito saber com quem cada país ia buscar se alinhar, né, ter afinidades. E os nacionalistas defendiam uma política de independência em relação aos Estados Unidos. O principal partido que representava os nacionalistas era o PTB de Getúlio Vargas, tá ok? Os liberais eram o oposto. O seu principal representante era Carlos Lacerda, que era dono de um jornal, era o líder da UDN, né, que era o partido de oposição. Eles defendiam o quê? Que o Estado deveria intervir o mínimo possível na economia, tá? Ou seja, era totalmente contrário à existência de empresas estatais, como a Petrobras, a Vale, a Companhia Siderúrgica Nacional, que surgiram naquela época, tá ok? No campo da política externa, eles defendiam um alinhamento incondicional com os Estados Unidos e o combate ferrenho ao comunismo, tá?
principal partido, como eu disse, partido de Carlos Lacerda, era a UDN, União Democrática Nacional. O que vai acontecer? Tem eleições em 45, tá? E quem vai ganhar essas eleições? O representante de Vargas. Vargas apoia a eleição do general Eurico Gaspar Dutra. Eurico Gaspar Dutra não era do PTB, ele era do PSD, tá? Mas o PSD fez uma coligação com o PTB para tentar concorrer a essas eleições, e o candidato, então, de Vargas ganha as eleições. É interessante, né, que a gente vê no nosso país hoje, as pessoas falarem muito, militares no poder, a gente vê muito isso, né? As pessoas falam muito dos militares como se eles estivessem aquém da sociedade, como se eles fossem todos honestos, né? E são seres humanos, têm falhas. E como se os militares fossem resolver todos os problemas do Brasil. O Brasil teve vários presidentes militares. Nós temos aí, em 46, o general Eurico Gaspar Dutra, tá? E aí, o que vai acontecer? É importante a gente salientar isso, né? Que as pessoas têm a impressão de que os militares chegando no poder vão resolver tudo. Mas eles já estiveram no poder por diversas vezes na nossa história, né? Os dois primeiros presidentes da República Brasileira, eles eram militares, né? Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Nós tivemos aí Dutra, militar, tivemos o próprio período do regime militar, entendeu? Fora outros militares que fizeram chapa, né? Que foram vices, tá ok? Então, assim, é importante a gente desmistificar essa ideia, né, de que os militares vão resolver os problemas do Brasil. Mas aí, dando continuidade, um dos principais pontos que vai marcar o governo Dutra é o quê? É a Constituição de 46. Lembre-se, a última Constituição, o que é a Constituição, né? É o conjunto de leis que vão reger ali o país, né? Onde vão estar os direitos, os deveres dos cidadãos, tá certo? E aí, o que vai acontecer, pessoal? A Constituição de 46, ela vai ser um marco. Por quê? Porque a Constituição que estava em vigor naquela época era a Constituição de 37, que foi a Constituição do Estado Novo. Era uma Constituição antidemocrática, né? Ditatorial. E aí, esse processo de redemocratização do Brasil era extremamente importante ter uma Constituição democrática, alinhado com esse pensamento, né, de liberdade. E aí é feito, então, promulgada, né, a Constituição de 46. Ela tinha como principais fatores, características, a autonomia dos três poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário, a liberdade de expressão e pensamento, tá certo? O direito de greve aos trabalhadores, os trabalhadores eles podiam se organizar, fazer greve para lutar pelos seus direitos, e o voto restrito, né? Ou seja, só poderia votar os brasileiros maiores de 18 anos e alfabetizados. Isso daí é um fator importante, por quê? Porque a maior parte da população do Brasil naquela época ainda era analfabeta. Então, isso excluía uma parcela muito grande da população de votar, né? Então, nós não tínhamos uma democracia de fato, porque nem todo mundo poderia votar ainda naquela época, tá certo? Outra característica do governo Duda vai ser a perseguição ao comunismo, tá certo? Ele persegue os comunistas, persegue o Partido Comunista, e no plano, e o programa econômico político dele, que ele vai criar naquela época, vai ser o Plano SALT. O Plano SALT é um plano de investimento em algumas áreas. S, de saúde, A, L, de alimentação, T, de transporte e E, de energia. Então, o Plano SALT era um plano de investimento nessas 4 áreas: saúde, alimentação, transporte e energia. O governo Dutra ele ficou marcado também, pessoal, por mais um fator, que foi a abertura do mercado. Como assim? Se ele era do PTB-PSD, teoricamente ele estava mais alinhado com a política nacionalista de incentivo à indústria nacional, né, de investimentos estatais na economia. Porém, durante o seu governo, logo no início, ele resolve abrir o mercado brasileiro. O que é isso? Baixar os juros sobre os produtos estrangeiros, né? E sobre os produtos importados. Com isso, o capital estrangeiro entra no país, as empresas nacionais não conseguem competir com ele, né? Não conseguem competir com os produtos estrangeiros, e isso acaba por quebrar muitas empresas, além de não favorecer o incentivo ao desenvolvimento nacional. Ora, se eu importo máquinas, por que eu vou produzi-las aqui? Então, isso faz com que o Brasil fique muito dependente, então, né, da tecnologia estrangeira. Ele percebe, então, o erro que ele comete e depois tenta voltar atrás, mas ela já era tarde demais. Isso aí acabou atrapalhando muito o crescimento do Brasil naquele período.
tá? Em 50, né, nos anos 50, vai se ter, então, eleições para presidente. E aí, com o movimento de queremismo, o povo vai às ruas e fala: queremos Vargas de novo, queremos o velhinho de volta, né? Como ele era carinhosamente chamado, era muito querido pelo povo. E aí, em 1950, Vargas sai vitorioso das eleições. E pela primeira vez, ele chega ao poder nos braços do povo, eleito democraticamente. Lembrando que antes disso ele já tinha passado 15 anos no poder, mas não tinha sido eleito, tá certo? E aí, com a vitória de Vargas, Vargas então vai dar continuidade ao seu projeto nacionalista. Uma das primeiras coisas que Vargas faz, pessoal, quando ele assume a presidência no Brasil, lembrando que ele era o pai do salário mínimo, né? Foi ele quem criou, né? Foi no governo dele que foi criada a CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, que estabelece entre as diversas leis a criação de um salário mínimo. Logo quando ele assume a presidência do Brasil, ele dá 100% de aumento no salário mínimo, né? Logo durante o seu governo. E aí, esse 100% de salário mínimo, ele deu por quê? Porque desde que o salário mínimo havia sido criado, ele ainda não tinha sofrido reajuste. Então, estava defasado. Os preços dos aluguéis tinham subido, dos alimentos tinham subido, mas o salário mínimo não. Então, Vargas dá 100% de aumento para o salário mínimo, que na prática, né, equivalia mais ou menos a um aumento real de 40%, 50%, tá certo? E aí, o que vai acontecer? Com isso, ele passa a ser mais querido ainda pelos trabalhadores, que é a grande, imensa maioria da população brasileira. Vai fundar um banco, funda um banco chamado BNDE, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, para poder fomentar, né, o crescimento do Brasil. Então, pessoas que buscavam abrir empresas, buscavam capital para poder iniciar seus negócios, abrir a sua indústria, conseguiriam um crédito através desse banco. E ele vai lutar pela estatização do petróleo, né? Ele vai lutar pela criação de uma empresa pública, estatal, que até hoje existe, é uma empresa forte, consolidada, que é a Petrobras. Para você ter ideia, é a empresa mais valiosa hoje na Bovespa, né? Na nossa Bolsa de Valores. E aí ele cria a Petrobras, né? Ela vai ter o monopólio da exploração do petróleo no Brasil. Isso aí foi uma verdadeira batalha para criar a Petrobras, porque quem é que era contra? Ora, os Estados Unidos. Os Estados Unidos estavam se industrializando naquela época, tinha tinha uma industrialização já muito forte e ele precisava muito de energia. E o petróleo é uma fonte de energia. E ele tentava buscar isso no seu território e fora do seu território. Então, ele buscava fazer com que suas empresas explorassem o petróleo fora do país. Se o Brasil, que é um país gigantesco, estatizasse a exploração do petróleo, olha o que os Estados Unidos ia perder, né? Então, os Estados Unidos tentou, de todas as formas, fazer com que os parlamentares brasileiros não aprovassem a criação da Petrobras. Mas Vargas saiu vitorioso nessa batalha, tá certo, pessoal? Quando Vargas deu 100% de aumento no salário mínimo, ele começou a sofrer muitos ataques, principalmente dos jornais ligados aos grandes grupos empresariais. Veja bem, os empresários, né, que surfaram na onda do desenvolvimento propiciado pelo governo Vargas, porque sem ele o Brasil não teria sido industrializado, depois eles vão criticar Vargas pelo fato dele defender, dele ajudar bastante os trabalhadores. E aí a grande imprensa na época começa a atacar Getúlio Vargas. Para piorar a situação de Vargas, o que vai acontecer? Vai haver um atentado contra o principal rival dele. Ficou conhecido como atentado da Rua Toneleiros, no dia 5 de agosto de 1954. Quem era o rival ferrenho de Vargas? Carlos Lacerda, líder da UDN e dono de um jornal de oposição ao seu governo. Tentam matar Carlos Lacerda, acaba que quem morre é o chefe, né? É o guarda pessoal de Carlos, que era um militar. E aí, ao se prender o autor do crime, esse autor do crime era o chefe da guarda pessoal de Getúlio Vargas. E aí, o que é que se conclui? Ora, conclui-se então que se o chefe da guarda pessoal de Vargas tenta matar seu oponente político, acha-se então que o mandante é Getúlio Vargas. E aí os militares fazem uma investigação muito rápida, né? Quem investigou foi a polícia das Forças Armadas, porque quem acabou sendo atingido, né? O alvo era Carlos Lacerda, mas quem faz sentido foi um militar que fazia a guarda dele, então foi investigado pelas Forças Armadas o crime, e rapidamente acusou-se Vargas. E aí
Vargas, ele disse, do Palácio do Catete eu só saio morto. Né? O Palácio do Catete era o palácio presidencial que ficava no Rio de Janeiro, antiga capital brasileira. E aí, o que vai acontecer, pessoal? Em 24 de agosto de 1954, Getúlio Vargas comete suicídio. Tá? Ele comete suicídio, porém, antes de cometer o suicídio, ele escreve uma carta ao povo brasileiro. Tá? A gente tem uma imagem de Getúlio Vargas, né, com as mãos manchadas de petróleo, né, comemorando aí a criação da Petrobras, tá certo? E aí essa carta do povo, ao povo brasileiro, ela é muito interessante, tá? A carta, no dia seguinte, ela é publicada nos jornais e o Carlos Lacerda pensa, Vargas morreu, finalmente, vamos conseguir chegar ao poder, né? Com o nosso projeto liberal. Mas quando o povo lê a carta de Getúlio Vargas, é uma carta muito emocionante, vocês podem aí depois pausar o vídeo e lê-la, tá? Ele vai fazer ataques aos Estados Unidos, ao DN, aos jornais de oposição, e aí ele vai culpar, então, todas essas forças pelo que estava acontecendo no Brasil. E aí nós temos aí uma frase emblemática dele, conhecidíssima, a última frase aí da carta é: serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar na história. Tá certo? O povo, ao ler essa carta, fica emocionado e resolve, então, atacar essas forças opositoras que perseguiam Getúlio Vargas. A sede da UDN é atacada, a embaixada americana é atacada, jornais de oposição como o Globo é atacado. Carlos Lacerda, para vocês terem ideia, foge do Brasil vestido de mulher para não ser reconhecido e não ser linchado, né, pelo povo. E aí, o que vai acontecer, pessoal? Tem-se eleições. Quem assume é o vice, Café Filho, e depois tem-se eleições para presidente. Nessas eleições, vai ser formada uma chapa PSD e PTB, né? PSD, que era um partido nacionalista também, mas era um nacional desenvolvimentista, era um pouco diferente. E o candidato nessa chapa vai ser Juscelino Kubitschek, conhecido como JK. Tá? Em 55, o JK ganha essas eleições. JK era populista, era um candidato populista. Tá? E aí, JK, apesar de ter formado chapa com o PTB, ele era um nacionalista, mas era um nacionalista diferente. É o que nós vamos chamar de nacional desenvolvimentista. O que é isso, Ricardo? O que é esse nacional desenvolvimentismo? É o seguinte: JK ele defendia que o Brasil deveria, que o Estado deveria intervir na economia, deveria, né, ter empresas públicas atuando, estatais, para poder fomentar esse crescimento, esse desenvolvimento industrial. Porém, ele achava também importante a entrada do capital estrangeiro em alguns setores estratégicos, onde o Estado não conseguia atuar. Por exemplo, naquela época, o Brasil não tinha indústria automobilística nacional. JK, então, vai incentivar a vinda da indústria automobilística para o Brasil. Nesse período, empresas como Volkswagen, Fiat vão se instalar aqui, produzindo carros no Brasil, gerando emprego, gerando impostos. Então, isso era bom, tá? Se for bem administrado, o Nacional Desenvolvimento ele é muito interessante, porque ele permite que empresas estrangeiras atuem em setores que o Estado brasileiro não consegue incentivar. Porém, tem uma ressalva. Isso nos torna muito dependentes também do capital externo. Nós deixamos de produzir nossa própria tecnologia. É só você parar para pensar. Que marca de carro brasileira, genuinamente brasileira, vocês conhecem, né? Já tivemos alguma, de bugre. Não sei se vocês já ouviram falar. Tinha a Fiber, era potiguara, do Rio Grande do Norte, foi vendida. Aqui no nosso estado, o Ceará, tinha a Troller, que é aquele jipão, né? Parece um jipe. O Troller era cearense, foi vendida, entendeu? Então, assim, as marcas de carro que temos no Brasil são todas marcas estrangeiras, tá? Quando surge uma marca nacional, rapidamente o capital estrangeiro absorve. Então, isso nos torna muito dependentes, tecnologicamente falando. JK, então, dá continuidade ao seu plano, ele cria um plano de metas, eram 31 metas em diferentes áreas. Ele queria fazer o Brasil crescer, olha que ousadia, né? Ele queria fazer o Brasil crescer 50 anos em 5. 5 anos era o mandato dele, então ele queria que o Brasil desse um salto de 50 anos em apenas 5, através do seu Plano Nacional Desenvolvimentista. Era um plano de 31 metas em áreas diferentes, como eu disse, investimento em energia, transporte, indústria, alimentação, educação, tá? E uma das metas era construir uma nova capital para o Brasil.
Brasília, que foi construída no governo dele. Lembrando que nessa época a capital do Brasil era o Rio de Janeiro. Aí, pessoal, é interessante, às vezes o vestibular cobra isso, os exames de vestibular. Qual era o interesse de transferir a capital para Brasília, né? Nós temos alguns fatores que vão nos responder essa pergunta. O primeiro qual o primeiro fator que vai contribuir para a construção de Brasília? Ocupar a região centro-oeste. A região centro-oeste, ali do Cerrado brasileiro, era uma região pouco ocupada. E se o Brasil não povoasse aquela região, poderia ser que países vizinhos ocupassem, e o Brasil perdesse esse território. Então, uma das maneiras de incentivar a ocupação da região centro-oeste era levar a capital para lá, construir Brasília. Outro fator era uma questão de segurança nacional. Como a capital era no Rio de Janeiro, em caso de guerra, a capital era um alvo fácil. Bastava um navio atracar no litoral do Rio de Janeiro, apontar seus mísseis para a capital e bombardear. Né? Logo, a sede do Brasil estaria destruída. Então, havia essa questão de defesa. Mas o terceiro fator, que os políticos não falaram naquela época, qual é? Que é um fator que vai pesar muito, que é afastar-se do povo. Como a capital era no Rio de Janeiro e era uma região extremamente povoada, qualquer denúncia de corrupção, o povo estava lá na frente do Palácio do Catete protestando, na frente do Congresso protestando, né, atacando os políticos. E quando ele transfere a capital para Brasília, que era uma cidade nova, uma cidade recém-criada, né, toda uma estrutura, ele se isola do povo. Com isso, os políticos vão conseguir fazer o que quiserem, né, sem a interferência do povo lá, cobrando eles, sem essa pressão popular. A maior prova disso é que a gente vê as denúncias de corrupção todos os dias no jornal e raramente as pessoas conseguem se mobilizar para fazer lá a cobrança, para cobrar os políticos. Você vê pela própria estrutura da capital de Brasília. Você tem ali o Palácio do Planalto, você tem o Congresso, você tem não sei quantos ministérios. Só o deslocamento a pé que você faz para chegar até o Congresso é muito distante, entendeu? Fora que essa região não é a região mais ocupada do Brasil, então a pressão popular é muito baixa lá. Então esse é um terceiro fator que vai contribuir. Tá? Vamos lá. Aí você deve estar se perguntando, e aí, Ricardo? JK conseguiu fazer o Brasil crescer 50 anos em 5? A gente pode responder da seguinte forma. Ele conseguiu fazer a região sul e sudeste se desenvolver. O norte e o nordeste foi totalmente esquecido. Tá? As indústrias se concentraram na região sul e na região sudeste, e isso fez com que a desigualdade no Brasil aumentasse drasticamente. O sul e o sudeste se desenvolveu, o norte e o nordeste foi ficando para trás. Tá? Então, isso aumentou muito a desigualdade. O que acontece? No início, o PIB brasileiro vai crescer muito, a economia vai crescer com a entrada do capital estrangeiro, com novas fábricas, porém, os gastos públicos aumentaram, principalmente com a construção de Brasília. JK teve que recorrer a empréstimos, isso aumentou a dívida externa brasileira e a inflação começa a dar sinais de que está crescendo. Essa inflação faz, então, com que JK saia mal visto ao final do seu governo, né? Porque inflação, o que é inflação, pessoal? Inflação é quando a nossa moeda desvaloriza, ela perde valor e o preço das coisas sobe. O preço das coisas sobe, mas o teu salário continua o mesmo. Então, tu perde poder de compra, né? Se tu ganha ali um salário mínimo, 1.000 e pouco por mês, e tu paga teu aluguel, tu compra teu supermercado, e aí no outro mês, com o preço dos alimentos subindo, o teu salário mesmo, tu já não consegue comprar o que tu comprou no mês passado, entendeu? Então há uma deterioração do teu salário. Então a inflação era algo que impactava em muito a realidade das famílias brasileiras. A gente tem a imagem de JK, né, à esquerda, em frente ao Palácio do Planalto. À direita, a gente tem uma fábrica da Volkswagen que foi instalada no Brasil durante seu governo. Nessa época, fabricou-se Fusca no Brasil até dar uma dor, né? Embaixo aí, uma imagem aí da construção de Brasília, tá certo? Vamos lá. Com a chateação do povo em relação à inflação, o que vai acontecer? O partido de oposição consegue, então, chegar ao poder. Em 1960, a UDN lança um candidato chamado Jânio Quadros. Importante salientar aí que Jânio Quadros ele não era da UDN, né? Mas ele fez uma chapa junto com a UDN para se candidatar. Jânio Quadros, pessoal, ele resolveu adotar uma estratégia diferente. Ora, ele pensou, JK ganhou, era populista. Getúlio Vargas passou vários anos no poder, era populista. Eu vou fazer, então, uma campanha populista. E a campanha dele era muito interessante, né? Ele dizia que ia varrer a corrupção do Brasil.
Ele ia acabar com a corrupção no Brasil e acabar com a inflação. O símbolo da campanha dele era ele com essa vassoura de piaçabo, né, como a gente chama aqui no nosso estado, dizendo que ia varrer a corrupção no Brasil. Tinha até uma marchinha, né? Ele cantava: varre, varre, vassourinha, varre a corrupção. O Jânio Quadros no poder não vai sobrar nenhum ladrão, né? Era a marchinha que era cantada por ele para poder fazer campanha. E aí, Jânio Quadros ia, abraçava o povo, subia nos morros no Rio de Janeiro, para dizer que era do povo e que estava ali para governar pelo povo. Com essa campanha populista prometendo acabar com a corrupção, prometendo acabar com a inflação, Jânio Quadros chega ao poder. A UDN finalmente comemora. Temos um candidato liberal no poder. Só que não é o que vai acontecer. Quando começa o governo de Jânio Quadros, vocês podem ver aí que eu botei, em todos os slides eu coloco, de tal ano a tal ano, nesse só, eu botei só 1961. Por quê? Porque ele não vai passar do primeiro ano de mandato. O que vai levar à queda de Jânio Quadros, né, pessoal? Jânio Quadros era uma figura assim, bem diferente, né, bem exótica. Primeiro, né, pela sua estratégia de campanha, né? Ele é com a vassoura ali, né? Bem diferente. E aí, quando ele assumiu o poder, ao invés de se preocupar com questões de relevância nacional, como educação, saúde, emprego, inflação, ele vai se preocupar com pormenores, com coisas que não têm muito impacto no país, como proibição de briga de galo mesmo, botar ringa de briga de galo, ele vai proibir isso. Funcionamento dos jockeys na semana, os jockeys é onde tinha corrida de cavalo, né? Proibição dos jockeys funcionarem durante a semana, somente aos finais de semana. Proibição do uso do lança-perfume, que é uma droga, né? Uso de biquíni nas praias, ele vai proibir o uso de biquíni nas praias, né? O que intuito? E aí o que vai acontecer? Essas medidas que ele tomou, nenhum impacto tinha na nossa economia, na nossa educação, na saúde. E isso foi ficando mal para o lado dele. A população foi começando a se chatear, os políticos foram começando a se chatear. Para piorar a situação, lembre-se, ele era da UDN, um partido aliado dos Estados Unidos. Era a época de Guerra Fria. Ele deveria se aproximar dos Estados Unidos, porém, ele resolve adotar uma política externa independente. Não resolve se aliar com os Estados Unidos. Se aproxima do bloco socialista e chega, inclusive, a gente tem aqui a imagem do lado direito, né? Deixa eu afastar aqui para vocês poderem olhar melhor. A gente tem aqui do lado direito Jânio Quadros cumprimentando Ernesto Che Guevara, um guerrilheiro, líder da revolução, um dos líderes da revolução cubana, né? Onde Cuba se tornou socialista, e ele dá para o Ernesto Che Guevara a maior condecoração que alguém pode receber no Brasil, que é a medalha Cruzeiro do Sul. Com isso, o pessoal fica louco. As próprias pessoas do seu partido ficam indignadas, né? Jânio Quadros percebe, então, que ele não tem mais governabilidade, ele não consegue mais comandar o país, não vai conseguir aprovar mais nada, e aí ele pensa, ele se isola politicamente. Ele resolve, então, traçar uma estratégia. Qual era a estratégia? O vice dele era um cara chamado João Goulart, né? Conhecido popularmente como Jango. João Goulart era do PTB, Partido de Vargas, e João Goulart era socialista declarado. Cara, peraí. O Quadros era o presidente, era da UDN, e o vice era de outro? Era. Naquela época, pessoal, votava-se para presidente e votava-se para vice. Então, acontecia do presidente ser de um partido e o vice ser de outro, totalmente de oposição. Foi o que aconteceu nessa época aí. O que acontece? Jânio Quadros pensa, ora, vou pedir para renunciar. Se eu pedir para renunciar para o Congresso, né? Se eu falar para o Congresso, vou renunciar, o Congresso vai pensar assim, poxa, se ele renunciar, quem é que vai assumir? O João Goulart, que é comunista declarado. Vai ser pior para a gente. Vamos, então, ele pensou, vou pedir para renunciar, vão pedir que eu continue, porque eles não vão querer o João Goulart no poder. Só que não foi o que aconteceu. O tiro saiu pela culatra. Ele leva a sua carta de renúncia para o Congresso e o Congresso aceita sem dizer nada, né? E aí, no dia 25 de agosto de 1961, como a gente tem aí na capa do jornal, né, na Folha de São Paulo, já existia naquela época, renunciou o presidente Jânio Quadros. Quem deveria assumir? João Goulart. Só que houve aí um pequeno tumulto no Brasil naquela época. Muitos parlamentares não queriam que João Goulart assumisse, por quê? Porque ele era declaradamente, como disse, comunista. Para vocês terem ideia, no dia da renúncia de Jânio Quadros, João Goulart estava na China, entendeu? E aí ele volta para o Brasil, os parlamentares queriam novas eleições, não queriam que ele assumisse.
quase que se tem uma guerra civil nessa época. Leonel Brizola, que era governador do Rio Grande do Sul, intervém em favor de João Goulart. E aí o que acontece? Chega-se a um acordo. Beleza, João Goulart vai assumir, mas sobre uma nova forma de regime, né? O regime parlamentarista. O que é isso? O presidente está lá, mas ele vai ser uma mera figura representativa. Quem vai mandar é o primeiro-ministro, que vai ser alguém escolhido pelo próprio parlamento. De setembro de 61 até janeiro de 63, o Brasil vai ser um país parlamentarista. Porém, em 63, previu-se um plebiscito, né, no qual o povo ia escolher se eles queriam que o Brasil continuasse sendo parlamentarista ou voltasse a ser presidencialista. A grande maioria volta a favor do presidencialismo. Com isso, a volta do presidencialismo aumenta os poderes de João Goulart, né, de tomar mais medidas, e ele resolve, então, fazer um plano trienal, que é um plano de investimento econômico, e as reformas de base. O pessoal quer essas reformas de base. Reformas de base é algo que se fala no Brasil há muito tempo, que se deve ser feito, e João Goulart tentou fazer naquela época, é o quê? Reforma agrária. O que é a reforma agrária? É pegar as terras que não estão sendo utilizadas, as terras improdutivas, né? Improdutivas no sentido de que, não de que elas não são boas, mas no sentido de que não há ninguém produzindo, e distribuí-la para os camponeses, né? De forma que eles produzam nela. E aí é claro que, obviamente, a pessoa recebe uma indenização por estar perdendo ali as suas terras. Reforma agrária, reforma administrativa, reforma bancária, reforma tributária, eleitoral e educacional. Eram reformas que iriam melhorar em muito a vida da população, tá? Porém, essas reformas de base, elas atingiriam em cheio o bolso da elite. Eles não queriam, olha, você acha que os grandes produtores agrícolas do Brasil, eles querem perder suas terras? Não querem. Você acha que os ricos, os grandes empresários vão querer pagar uma carga maior de tributos? Não vão. Vocês acham que eles vão querer uma mudança no sistema eleitoral? Né? É só você olhar para o nosso atual sistema eleitoral. Quem é que sempre ganha as eleições? São candidatos do povo ou são sempre grandes empresários, né? Pessoas ligadas ao agronegócio? Então, assim, eles não queriam essas reformas. Eles perderiam poder, perderiam dinheiro. E essas pessoas que não queriam eram minoria. Né? Para você ter ideia, no Brasil hoje, 1% da população ainda tem 50% da riqueza do país. Né? E para eles terem isso, eles precisam se perpetuar no poder. João Goulart queria fazer reforma de braço para mudar esse quadro e melhorar a vida da imensa maioria da população brasileira. Porém, ele começou a ser acusado de quê? De comunista, de tentar transformar o Brasil num país socialista. Muita gente vai às ruas apoiando as reformas de base, mas também eram pessoas contra essas reformas. E aí organizam-se protestos contra as reformas. Um muito conhecido foi a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, né? Como se João Goulart não fosse um defensor da família, como se ele atacasse as religiões e fosse um ditador contra a liberdade. Então, assim, um nome bem chamativo. O que vai acontecer? Orquestra-se, então, um golpe. Não, os historiadores não chamam mais de golpe militar, mas de golpe civil-militar. Por quê? Porque ele contou com apoio de partidos de direita, como a UDN, contou com apoio dos grandes empresários, dos grandes latifundiários, de bancos, de grandes jornais. A Globo, por exemplo, né, que é uma rede de televisão conhecidíssima, a Globo apoiou o golpe de 64. Tá? Só interessante falar aí, muita gente não sabe disso, que o golpe militar quase que ele aconteceu durante o governo de Vargas. Se Vargas não tivesse cometido suicídio, os militares teriam tomado o poder 10 anos antes. Né? Então, o suicídio de Vargas fez com que esse golpe fosse prorrogado por 10 anos. Tá certo? E aí, o que acontece? Tem-se, então, um golpe civil-militar. Civil, porque contou com apoio de partidos de direita, de pessoas ligadas ao agronegócio, à indústria, de jornais. E os militares, então, tomam o poder após Jânio Quadros se afastar. Jânio Quadros não, João Goulart, após João Goulart se afastar. João Goulart se afastou porque ele tinha medo de uma guerra civil, tá, pessoal? A gente vai encerrar, então, por aqui nossa aula. O golpe foi em 64. Vai se ter início, então, ao regime militar, que vai durar de 64 até 85, que é o tema de outra videoaula. Grande abraço, pessoal. Tudo de bom e até mais.